Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de lhe convidar para se inscrever no canal, dar o like aos nossos vídeos, marcar o sininho na página do YouTube e, desta forma, ter acesso a todos os conteúdos produzidos pelo canal daqui para diante. O passado, dê uma olhada na playlist, que todos os vídeos estão lá embaixo classificados e distribuídos em várias listas para que você tenha acesso facilitado aos conteúdos. Os que já nos seguem há mais tempo, nosso muito obrigado por estarem aqui conosco, por enviarem dúvidas, críticas, sugestões, e sempre digo o seguinte, tem um caso em particular, manda para o nosso Instagram que está aqui na tela, e se for uma crítica, um comentário, uma sugestão, pode mandar também pelo Instagram, ou se preferir, deixem aberto aqui no canal e a gente responde dentro das nossas possibilidades. Muito bem, passados os recados, vamos tratar então do quê? Viajar ao exterior com o processo concluído, mas ainda indocumentado, ou seja, sem documento. Há risco no momento do retorno? Posso ser impedido de entrar em Portugal? Boa pergunta. A situação é a seguinte. Você sabe que para viajar precisa ter documentos e os documentos devem ser válidos, não só para o período exato da sua viagem, mas além da viagem, mais algum tempo. Estou falando aqui do passaporte, por exemplo, que é o principal documento numa viagem. Sem passaporte, você não viaja para o exterior. O passaporte é um documento de identificação para viagens. Perceba que o passaporte não é o seu documento de identificação. Quando eu falo de documento de identificação, eu estou falando de RG, cédula de identidade, BI, cartão de cidadão e coisa do gênero. Todo país tem este documento. Cada um dá um nome. Os nomes divergem de um país para outro. Mas é este documento que é o documento de identificação. O passaporte é o documento necessário para a viagem, então você tem que ter os dois. Mas a identificação é para conferir o passaporte. O passaporte é o que lhe dá o direito de viajar. Ok? Muito bem. Então, agora vamos falar da seguinte situação. Você tem o seu bilhete de identidade, o seu RG, a sua cédula de identidade, você tem seu passaporte, colou o visto no passaporte, veio para Portugal e agora você precisa se legalizar aqui em Portugal. E aí você tem um documento português chamado título de residência, mas esse título de residência tem uma data de emissão e uma data de validade. Venceu o seu título. Aí, como nós falamos em vídeo anterior, Portugal baixou um decreto-lei que prorroga a validade de todos os documentos portugueses por 1 ano. Ah, mas então eu estou tranquilo que o meu título de residência está aqui e está valendo 1 ano. Não é bem assim. Você tem que fazer o quê? Você, dentro do prazo previsto, tem que fazer o pedido de renovação deste título. E deve fazer prova de que o fez. Porque se não tiver a prova, você vai estar com o documento vencido. E o documento vencido não vale. É simples assim. Você tem uma carta de condução, venceu a carta de condução, venceu a CNH. Você pode conduzir? Não. Porque a sua carta está vencida. Você está sujeito a tomar uma multa, ou coima, como se diz aqui em Portugal. Você está sujeito a que o veículo seja apreendido. E você está sujeito, inclusive, a levar pontos na carteira, inclusive ficar impedido de dirigir por um bom tempo. É assim que funciona. Então, quando eu vou viajar, é a mesma situação. Eu tenho que ter todos os meus documentos em mãos e válido. Agora, imagine o seguinte. Eu sou um daqueles que veio para Portugal, bonitinho, descansados, não preciso de visto, venho como turista. E aí eu entrei em Portugal e pedi a minha manifestação de interesse. Existia até pouco tempo atrás. E aí eu entro na fila. E a fila não é pequena, a fila é monstruosa. A fila é de 2 anos, 3 anos. Tem gente de 2022 esperando o documento. 2022. Nós estamos em meados de 24. Então perceba o prazo que isto leva, o tempo que isto leva para você ter o documento. E aí, pois é,
Eu fiz o pedido, fiz a minha parte. O Estado, tá, não faz a parte dele, que é, dentro do prazo legal de 90 dias, é isso que estabelece a lei, conceder o título. Então, agora eu quero ir para o exterior. Eu tenho aqui o comprovante de que eu fiz a manifestação de interesse, mas eu não tenho documento. Eu só tenho o comprovante que eu fiz o pedido, o protocolo. Posso sair de dentro de Portugal e ir para outro país? Ir para o exterior? Pode. Você sempre pode sair. Sair, pode. Em certos casos, até pode ser que você receba uma multa, uma coima na hora da saída, porque você ficou aqui além do prazo normal permitido. Tá? Pode acontecer. E, se isto não acontece, você saiu, posso voltar? Aí eu vou dizer o seguinte: o que é o processo de manifestação de interesse? Como diz o nome, ele é um processo. Então você chega aqui, você junta todos os documentos necessários e dá entrada num pedido. Você abre um processo administrativo de pedido de autorização de residência em Portugal. Este documento que você recebe quando depois de um ano e tanto, às vezes 2 anos e tanto, você finalmente é chamado para comparecer ao órgão, você vai fazer a coleta de dados biométricos, vai tirar as impressões digitais dos 2 indicadores e vai tirar uma foto digital, tá, que vai para o documento. E aí recebe um documentozinho dizendo: está aqui meu documento. Uma época atrás, inclusive, o CEF, em 2022, ainda fazia o quê? Ele emitia um certificado dizendo que você tem um pedido em processamento. Saía com QR Code. Foi o que inventaram na época para tentar aliviar a pressão sobre o órgão e você conseguir se manter em Portugal. Mas percebe, é em Portugal. Então imagina, eu fiz o pedido, não recebi nada do CEF ou da AIMA, portanto, o meu processo não está concluído, eu estou em processo, eu estou em análise. Então eu não tenho documento português. Posso sair? Pode. Posso voltar? Tentar você pode, se você vai conseguir é outra resposta. Ninguém garante, porque você não tem documento português. Você esteve aqui, você fez um pedido, saiu, agora quer voltar, com base naquele pedido. As regras estão mudando a todo instante aqui em Portugal e a todo instante vem apertos e mais apertos para controlar a imigração. O que é positivo de um lado, não resta a menor dúvida, compactuo com essa ideia, deve ser regulado porque a coisa estava um caos. Não é para menos que nós temos que entrar na justiça pedindo para que a minha documentação seja resolvida num prazo de X horas. Porque o prazo de dias, 90 dias, já foi ultrapassado há anos. Então, percebam que isto tudo complicou e complicou muito. Criou-se agora, novamente, uma polícia de estrangeiros e fronteiras. Antigamente o CEF fechava o olho, deixava passar e as pessoas entravam. Hoje, quem cuida da fronteira é a polícia, e com um esquadrão especializado em estrangeiros e fronteiras. E estes estão cada vez mais exigentes. Portanto, não brinque com a sorte. Se você tem documento, você entra, você permanece e sai, se quiser. Se você não tem documento, não venha. Faça visto consular para entrar legalmente no país. Tem muito tipo de visto. É só você procurar um aconselhamento ou então você estudar aquilo que está lá para achar o visto adequado para a sua situação. Chegou, vai procurar o órgão competente e vai buscar a sua legalização. Não tem legalização? Está no país, está em Portugal? Eu não recomendo sair se não tiver documento, porque na volta poderá ter sérios problemas. E aí você vai ter um prejuízo enorme, porque você deixou as suas coisas aqui, você deixou uma vida aqui, você deixou contatos aqui, e isto você não vai conseguir recuperar. O risco existe e é altíssimo. Então, se tem documento é uma situação. Se não tem, filho, senta ali no banquinho
e espera chegar a documentação para aí sim você sair de Portugal, mesmo que seja dentro do espaço Schengen. Mais ainda se for para o exterior. É o recado que eu tenho, é o conselho que eu tenho para dar para vocês. Já diz o ditado que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas eu não estou vendendo o conselho, eu estou dando o conselho. Cabe a você analisar a sua situação e decidir o que quer fazer da sua vida. Para todos, um excelente abraço, muita sorte, muita saúde e espero reencontrá-los aqui num próximo vídeo. Até breve. Savior, where are you now?